Alegria, prazer imenso que a gente está recebendo o Newton César de Neves Paulista, dirigente da Casa Espírita Gabriel Martins e outras ali em volta na redondeza, né, Newton? Faz um trabalho de psicografia um pouco antes de 2000, né, Newton? O que esse trabalho dele está consolando? Está falando aqui, mais de 20 mil cartas psicografadas. Imagina 20 mil corações e os outros da família recebendo uma carta do ente querido que está no plano espiritual. Então, para nós é uma alegria imensa, Newton. Fique à vontade, a casa é nossa, será sempre bem-vindo, tá? Boa noite a todos, que Jesus os abençoe. É sempre uma alegria muito grande poder encontrar amigos, principalmente para trocar alguma ideia, para falarmos um pouquinho de um assunto que é deste livro aqui, que é o Acidente da Razão, que é lançamento do mês de setembro, e um assunto que sempre chamou atenção que eu pedi à espiritualidade sempre alguma informação a esse respeito, porque no trabalho da psicografia nós não tínhamos muitas respostas para oferecer aos familiares cujos entes queridos partiam pelas próprias mãos. No termo mais comum, se suicidavam. Era sempre muito difícil. Partindo do estudo do Livro dos Espíritos, em que nos explica as ocorrências após o suicídio e as possíveis causas, nós temos o livro Memórias de um Suicida, da Dona Ivone do Amaral, que trata da história do Camilo Castelo Branco, que foi um escritor português, que sabendo da cegueira, ele atirou no ouvido e desencarnou. Então o livro conta a trama dele e de outros espíritos, que sofreram, que partiram pelas próprias mãos e foram por um lugar chamado Vale dos Suicidas. Esse livro está com 90 anos, então ele tem 90 anos. Então eles vão para o Vale dos Suicidas e lá ele fica sofrendo a ação do seu ato constantemente, no escuro, com fome, com sede, sentindo a desmaterialização do corpo físico, e isso realmente me traumatizou. Eu não aceitava isso como uma única verdade, porque o Livro dos Espíritos, diz que não há, está escrito lá, um só espírito no mesmo grau de evolução. Todos nós estamos em graus diferentes. Então não pode haver uma cobrança, um tratamento igual se nós não somos iguais. E Jesus no Evangelho diz que a quem mais será dado, mais lhe será cobrado. Então a gente mostra bem, Allan Kardec e Jesus, a diferença que temos uns dos outros. E eu pensava, o que eu vou falar para uma mãe, para um pai, cujo filho partiu pelas próprias mãos? Se o meu papel é consolar, se o meu trabalho é levar um pouco de alívio para aqueles que estão passando a maior de todas as dores, tanto para quem está na terra, como para quem está no mundo espiritual. Se nós pensarmos, se for assim para todo mundo, o suicida, o espírito sofre no mundo espiritual, sofre a família na terra e sofre a família espiritual dele, que não pode fazer nada por ele. Deus me livre imaginar um filho meu jogado no ambiente, eu não posso fazer nada, ninguém pode fazer nada, Deus também não faz, porque eu li que até as orações que a gente faz não chega a eles. Eu sinceramente entrei em pânico, porque eu não poderia concordar sozinho com isso. Fui estudar, pedi a espiritualidade.
O Chico diz que a Dona Ivone Pereira do Amaral foi uma das maiores médiuns que a Terra conheceu. Mas o livro Memórias de um Suicida, ele conta um caso pontual. Ele não está dizendo que todos os suicidas passam por aquilo. Ele está falando do Camilo Castelo Branco, que fez por orgulho. Ele ficou cego, deficiência visual, é uma prova. Ele não aceitou a prova. E quem de nós tem direito de abandonar a prova? Se a dor é uma bênção que Deus reserva aos seus eleitos, diz o Evangelho. Então ele não aceitou a sua prova na terra e partiu pelas próprias mãos, por orgulho. Tipo assim, eu sou um escritor famoso, eu não posso ficar cego. E os outros podem? Então, por conta disso, ele não aceitou a ajuda que a dor é para o seu crescimento na terra, e também não aceitava a ajuda no mundo espiritual, porque os caravaneiros de Maria, os espíritos iluminados, vinham ao encontro dele, tentando ajudá-lo, mas ele não aceitava. Ele preferia se virar sozinho. É o mesmo caso do André Luiz. Não foi suicida. O André Luiz, ele ficou no umbral, narra o livro Nosso Lar, 8 anos. Mas lá estava a mãe dele, que vinha ajudar ele, o Clarencio, o Lísias, outras pessoas oravam por ele, mas ele era teimoso, orgulhoso, ele queria se virar sozinho. E ele só foi atendido o dia que ele caiu, não tinha mais jeito, e ele orou. Quando ele orou, fez-se uma luz, e ele pôde ser socorrido aquele dia. Então, o acidente da razão, que é o nome que eu prefiro dar ao suicídio, é o seguinte: tem aqueles que partem voluntariamente, como o Camilo Castelo Branco, motivado pelo orgulho. Ele não aceita a ajuda espiritual. E os acidentados da razão são aqueles que são motivados pela obsessão, que quer dizer, no Livro dos Espíritos, ação persistente de um pensamento sobre outro. Ele é forçado a fazer isso. Ele é tomado por uma grande depressão. E uma ressalva: o Livro dos Espíritos diz, está escrito, que os loucos não são considerados suicidas. Está lá. Tem uma pergunta: porque ele não tem razão. Então nós vamos pensar que os depressivos em alto grau, que não conseguem manter a própria razão, também não podem ser considerados suicidas. Nesse caso, temos essas pessoas que são motivadas. Quantas vezes não nos passam tanta bobagem na cabeça na hora de uma briga, na hora que a gente está muito nervoso? Uma grande porcentagem das pessoas já pensaram em suicídio. Tem uma pesquisa que diz que no mundo, a cada 40 segundos, um suicídio acontece. No Brasil, a cada 30 minutos. Aí alguém pode perguntar: mas não passa na televisão, né? Fala de assassinato. Por que isso não chama atenção? Não é interessante. O povo ainda gosta do bang bang, né? Atirou, correu, a polícia, helicóptero, luz, cidade alerta. E isso chama atenção, mas o suicídio não, porque não tem uma causa investigada. Pode ver, quando a polícia detecta que é suicídio, encerra o processo. Não procura a causa, numa grande maioria. Ah, é suicídio, acabou. Então, o que o livro quer mostrar, né, Acidente da Razão, é o atendimento espiritual que existe para aqueles que partem pelas próprias mãos e aceitam ajuda. Eu já falei aqui nessa casa sobre suicídio. Não tínhamos esse livro ainda. Eu assisti semana passada aqui no Face da casa. Eu assisto tudo que eu falo. A hora que eu chegar em casa eu vou assistir. Tudo que eu falo e gravo, eu faço questão de assistir, porque se os outros passam nervoso, eu tenho que passar também. É uma prova. Quem é orador tem que se assistir. Depois a gente vê o tanto de bobagem que a gente fala, o tanto de erro que a gente comete. Tem que se ver, para não se achar a última bolacha do pacote. Então, nesse aspecto,
de Procura o Acidente da Razão, nós temos o caso do Bruno, e nos livros do Gabriel, todos os nomes são verdadeiros. Todas as pessoas que participam, os espíritos, têm uma família, a família autorizou estar no livro. Não tem história inventada. Não tem nenhum personagem que você, a espiritualidade criou para fazer um romance. Não. Todos, qualquer nome que tem aqui, tem uma família por trás que leu, que autorizou, que permitiu. Então, Gabriel não escreve contos, ele fala de alguém que é real. Deixa eu pegar água aqui. Que ele conheceu. Acho tão chique isso aqui. Então ele só fala de alguém. E o Bruno, um jovem de 24 anos, que está nesse livro, Bruno, filho de uma mãe maravilhosa, o pai biológico eu não conhecia. A mãe eu conheço, que é minha amiga, muito amiga. Mas quando o Bruno tinha 2 anos, o pai era alcoólatra e a mãe se separou para não influenciá-lo. Olha o cuidado dela. Ela já era espírita, Bruno cresceu na evangelização infantil. Estudou todos os graus da evangelização e fez a mocidade. Depois começou a faculdade, ele deu uma paradinha. E depois ia quando dava, como qualquer um que estuda. Bruno tinha hábito de comprar livros espíritas para dar de presente ou esquecer em algum banco. Era hábito dele. Um jovem numa situação financeira muito boa, bonito, um jovem bonito, saudável, namorava uma modelo linda. O padrasto era o melhor amigo dele, eles eram muito amigos, viajavam juntos, só os dois. A mãe, uma pessoa fantástica. Bruno teve uma depressão após um encerramento de um relacionamento que foi tratada. Passa-se 1 ano e meio, Bruno deprime de novo e começam a tratar. E um dia ele escreve uma carta para a mãe e falava muito em suicídio, mas ele sabia que não podia desencarnar dessa forma. Ele contou para a mãe que escreveu uma carta, mas não mostrou, ele jogou a carta fora. Passa-se alguns dias, a mãe vai trabalhar, o padrasto, que é médico, e está só a empregada em casa, a que cuida da casa, e é um sobrado, tipo uma chácara, assim, dentro de São Paulo, uma casa, uma mansão, na verdade. Um lugar muito lindo. E o Bruno está sozinho em casa. E a empregada da casa, que cuidava da casa, ela ouve várias pessoas conversando, gritando, tipo, puxa, segura. E ela achou aquilo muito estranho, porque a casa, além do muro ser muito alto, tem cerca elétrica, tem câmera, tem tudo, não tem como alguém entrar. E ela pediu para o caseiro botar uma escada na janela, falou, alguma coisa está errada. E quando o caseiro sobe, encontra o Bruno enforcado, sozinho, sentado no chão com o fio do celular na maçaneta da porta. Bastava o Bruno erguer a cabeça que ele não teria se enforcado, e muito menos com um fio tão fino. Mas e as vozes? E as pessoas que gritavam? Neste livro, Bruno, aí é do outro lado, depois a mãe veio procurar psicografia, e a mãe é um espetáculo. Ela nunca desistiu do filho dela. Nunca. Ela procurou todos os centros que ela pôde em busca de psicografia. A primeira carta dele foi no Bacelli, e foi uma carta lindíssima, com todos os detalhes que era possível identificá-lo. Depois ela veio a Neves Paulista, nós os conhecemos, e o Bruno passou a escrever. E ele conta no livro que, chegando no mundo espiritual, ele não sabia que ele tinha desencarnado, porque ele só pôs o fio para ver como seria. E ele não deu conta de controlar aquele impulso. E depois é atendido no mundo espiritual, os primeiros dias muito difícil, porque a culpa é muito grande. Mas Bruno
teoricamente partiu pelas próprias mãos, mas assassinado pelos inimigos espirituais que não querem a regeneração da terra. O Divaldo Franco diz que nós temos possivelmente 3 inimigos: aqueles que nós ferimos e que nos odeiam, os inimigos dos nossos amigos, eu vou ajudar alguém, os inimigos dele viram contra eu, esses 2 a gente pode ou não ter, mas os inimigos da causa de Jesus todos temos. Toda vez que a gente se interessa pelo bem, nós nos tornamos adversários daqueles que não querem o bem da terra. Então Bruno hoje é um estudante, está amparado na colônia chamada Lar de Jesus, que é onde o Gabriel Martins trabalha hoje, fundada pelo Dimas, que fica aqui, Rio Preto, aqui, entre Rio Preto e Mirassol, para pensar na coisa física, né? Para a gente ter uma ideia ali, a gente está fazendo um condomínio novo ali, depois daquele shopping ali, que tem. Mais ou menos. Então, esse livro, ele não está dizendo para alguém assim, olha, pode suicidar-se, que você vai ser amparado do outro lado. Não. Ele está dizendo que cada um é cobrado segundo a sua intenção. Como toda obra espírita mostra isso. Nós seremos cobrados com a intenção. Se eu tenho a intenção, eu serei cobrado por ela. Não seria justo hoje pensar que haja ainda um vale do suicida, porque nós não encontramos na terra hoje vale dos leprosos. Tem um lugar aqui em Rio Preto que a gente joga as pessoas para morrer sem cuidado fisicamente? Não tem. Porque no mundo espiritual, que é mais avançado, teria ainda. Às vezes a gente quer ser mais ortodoxo e ficar com essa ideia que tem que sofrer para pagar. Nós temos que pensar em consolação. O Cristo diz que enquanto uma de suas ovelhas estivesse fora do caminho, ele não descansaria. E é isso que eu me apego. Nós aprendemos no Espiritismo que o corpo é uma roupa, não é isso? André Luiz, lá no nosso lar, um corpo, uma vestimenta, um século, um dia. Está lá na primeira página do livro Nosso Lar. Quem leu vai lembrar. Um corpo, uma vestimenta. Se o nosso ente querido, nosso filho, rasgar a roupa que ele usa, o que a gente faz? Deixa sem roupa pro resto da vida? Nós vamos dar outra roupa, pode ser até uma roupinha mais inferior. Vai chamar atenção, vai orientá-lo, mas vai vesti-lo. E por que Deus, que é um Pai, não nos daria nova oportunidade de reencarnar e acertar esse débito que foi criado conosco mesmo, com a consciência? Sempre vai haver essa troca de amor. Se o Evangelho diz, se o filho pede um peixe, o pai não lhe dá uma serpente, se pede um pão, não lhe dá uma pedra, por quê? Se Deus não faz, nós não fazemos isso, porque Deus faria. Nós estamos humanizando Deus, tirando a grandeza do Senhor, de todo o seu amor por nós. É certo partir pelas próprias mãos? Não. Não é o melhor caminho, porque nós temos provas para nos fazer maiores. As provas são o tempero da vida. Uma pessoa sem prova, ela não cresce. Aliás, não existe pessoa sem prova, né? Fala, a provação da miséria. Quem está na fortuna também tem mais, eu acredito que tem mais provas ainda. Quem está numa profissão dos sonhos tem provação. Quem é médio tem provação. Tudo tem provação. Nós estamos na Terra, que é um planeta de prova e expiação. Se não tiver, não estaria errado alguma coisa. Mas é um planeta de amor. Se não fosse para amar, Jesus não teria vindo. Na parábola do samaritano, quando um homem vai de uma cidade a outra, encontra o outro caído, cura-o, desce do cavalo, socorre o enfermo, passa-lhe ungüentos nas feridas, leva a estalagem e diz para o dono da estalagem:
cuida dele, o que ele vier a gastar, na volta eu pago. Jesus não está dizendo que é um homem, se é rico, se é pobre, a sua sexualidade não está dita ali, e não está dizendo se foi ele que provocou os outros para apanhar. E se ele foi uma tentativa de suicídio, falou, vou bater nesse grandão aqui, porque bater em maior que a gente é dentro da razão, né? Vamos pensar. Não fala a estatura, só fala que tem que amar, que socorrer. Se fosse meu filho, eu faria tudo. Se fosse alguém que eu amo, não precisa nem ser filho, eu vou mover todos os meus esforços possíveis. Eu tenho um amigo, 17 anos, já faz muitos anos, muitos porque eu tinha 19, menino alegre, feliz, tomou veneno, desencarnou, e eu só conhecia o livro Memórias do Suicida. Eu orava todos os dias, orei durante 15 anos, porque eu pensava, o que vai ser desse menino? Já era órfão de mãe, a mãe desencarnada num acidente trágico, a madrasta era muito boa, uma pessoa fantástica, mas ele tinha essa dificuldade, até hoje eu não sei a causa. E um dia, passado 15 anos, eu estava numa sessão mediúnica, e um espírito incorporou numa médium que nem sabe até hoje dessa história. Ele falou assim para mim, oi Nilton, eu vim te agradecer. Eu dei uma de Chico Xavier, falei, que bom meu irmão, não estava vendo? Estava tudo bom. Ele falou, você não está me conhecendo, ele detectou, né? Que eu só estava sendo simpático. Você não lembra de mim? Eu falei, olha, não lembro. Primeiro que a voz é a do médium, e eu não estava vendo ele espiritualmente. Eu sou o Nenê. Aí eu lembrei. Eu vim te agradecer por todos esses anos de orações. Foi uma felicidade imensa para mim. Ele já estava trabalhando. E muito marcante para mim, porque a médium não sabia dessa história. Eu nem morava ali na época, mas ele recebeu as singelas preces, nem sei se era prece, eu sempre lembrava dele, conforto, porque ele era muito bonzinho. Nós temos o Rafael é uma história que, 16 anos, um homem de 1,90 m, imagina um menino bem grande, menino quietinho, mal falava. Um sábado de manhã os pais foram, o pai foi levar a mãe no cabeleireiro, voltou, e o Rafael estava no quarto, respirando muito forte, uma respiração ofegante. Ele chamou o Rafael não respondia, e ele percebeu que algo estava errado, e ele quebrou a porta e entrou, e o Rafael estava queimado, havia jogado álcool no corpo e tacado fogo, e não queimou tudo. Ele estava em pé, e quando o pai chegou, ele passou a faca no pescoço. O menino que nunca deu trabalho. E no legista, o Rafael já tinha dado, depois no exame, ele já tinha dado 2 facadas no coração e 2 no pulmão. Como que um ser humano dá uma facada no coração e fica em pé? Eu sei que isso é forte. O menino religioso, tranquilo. Isso é obsessão que a gente não percebe. A gente não percebe os nossos pensamentos. O Kardec diz, acho que é na 654, se não me engano, que pergunta, até que ponto os espíritos nos influenciam? Muito mais do que entendeis, é a resposta. Muitas vezes eles vos dirigem através do pensamento. Aí nós temos que estudar a sintonia. Começa a vir um pensamento bobo, um pensamento de ódio, de raiva, e nós vamos botando lenha na fogueira, e vai alimentando. Um pensamento triste nós vamos alimentando, porque a gente acha que vai passar. Quando alguém, um jovem, termina um relacionamento, menino, 17, 18 anos, primeiro amor, primeira paixão, e a pessoa está sofrendo, a gente fala, menino, larga de ser bobo, tem tanta mulher no mundo, e tem melhor que essa.
Para com essa tonteira. Todo mundo já passou por isso. Mas a gente não sabe o que passa no coração. No livro Momentos de Ouro, do Chico Xavier, tem uma mensagem intitulada... Esqueci o nome da... Peraí. Tem uma mensagem que diz assim... Lesões afetivas, o nome da mensagem. Essa mensagem todo mundo tinha que ler. E diz assim: não comece um relacionamento a dois, se você não tem intenção de manter a continuidade. Muitos são suicídios e homicídios que acontecem por você não conseguir medir os sentimentos que estão no coração do outro. Você que é mulher e que aceitou a proteção de um companheiro, a companhia de um companheiro a título de proteção, não desarticule os sentimentos dele, a pretexto de deixá-lo, porque ele pode não suportar a tua ausência. Você que é homem, e que atraiu para si uma companheira, não envolva a mente e o coração dela, garantindo-lhe um futuro, quando ela não queira dar continuidade, porque ao largá-la, ela pode entrar pela loucura, pelo suicídio ou pelo assassinato. E a mensagem vai bem longa. Em épocas de amor livre e sexo liberado, depois que inventaram a palavra ficar, parece que a gente tirou o compromisso. Nós só ficamos. Eu não estou condenando isso não, cada um faz o que quer. Mas a gente se descompromissou um pouco. Ficou muito livre. Mas para a gente é só um ficar. Às vezes nós ficamos com a pessoa que está apaixonada por nós há muito tempo. Para ela falou: hoje eu consegui, é tudo, eu vou dar o meu melhor e eu vou mudá-lo. Todo mundo pensa isso, é uma bobagem. Eu vou mudar essa criatura, eu vou plantar, e cozinha, e pinta, e borda, faz de tudo, mas não muda. Aí o cara só está curtindo, a gente descobre que um está só curtindo. E a pessoa começa a ligar e mandar coraçãozinho, e bom dia, e beijinho. Hoje é tudo pronto pelo WhatsApp, né? A gente não precisa escrever nem a mensagem, manda um coraçãozinho, uma bolinha com 2 olhos assim de coração, já entendeu tudo, ou um beijinho. Não precisa nem ser psicógrafo, só mandar a figurinha, a pessoa entende. Só que a pessoa é tudo, ela não suporta aquilo. O netinho que está nesse livro, um jovem de 18 anos, namorava desde os 15, deixou livros de poesia editados e mais 4 a serem editados. Terceiro filho de uma família muito organizada, o irmão médico, a irmã advogada, a mãe funcionária do governo da Bahia. 27º andar, eles moravam, a mãe saiu de casa, netinho era alegre e feliz, cantava. O menino que tinha muitos amigos, que sonhava conhecer o mundo, viajar. Quando a mãe chega, ela encontra o celular, aquele de abrir ainda em cima de uma peça, e netinho não estava, ele havia pulado do prédio. Deixou o celular ligado, porque a namorada encerrou o relacionamento. Netinho não teve tempo de pensar, porque ele poderia negociar, né? Mas aí é o acidente da razão. As trevas pegam esse momento de queda e diz, ela aniquila o sentimento, ela mingua, ela torna tudo cinza, ela tira o contentamento da vida, e a pessoa, num segundo, ela perdeu a razão. Por isso que é um acidente, tropeçou a razão, e ele não conseguiu se equilibrar, e parte pelas próprias mãos, e está bem amparado, graças a Deus, depois de um tempo. Porque não era o que ele queria, não era o que ele planejou, não deixou nada escrito. Por isso é acidente da razão. Então nós temos algum que eu chamo de grupo de risco. Os jovens, os amantes, que o relacionamento termina. Vamos ter um cuidado maior, né? Não vamos pensar que vai passar, que vai arrumar outra mulher. Tem uma mensagem no livro do Chico, diz assim: não despreze auxílio, da Maria Dolores. Aquele que parece feliz, quem vê flores no ramo, não enxerga praga na raiz. Às vezes a pessoa está rindo por fora, mas arrebentada por dentro.
Nós temos as condições sexuais, o jovem que está conhecendo a sexualidade, os trans, a família não aceita, ele tem medo de falar e prefere partir pelas próprias mãos, porque nem ele se aceita direito. E nós não conseguimos identificar isso. Os idosos, eu atendi um caso de um senhor de 89 anos que partiu pelas próprias mãos. Após ter ficado viúvo, ele não suportou, ele enlouqueceu, a razão dele foi embora. Então nós temos que estar, o avôzinho ficou viúvo, vamos migrar para a casa dele, vamos cuidar dele. Nosso papel é impedir o acidente da razão. Nós somos espíritas. Uma das coisas do espiritismo em explicar a vida eterna é combater o suicídio. Então nós temos que estar com os olhos bem abertos. A pessoa desempregada, com filho, muito tempo, já pensou quanta coisa que passa na cabeça? Quantas histórias horríveis a gente vê na televisão, traições, um trai o outro descaradamente, sem respeitar, e acha que todo mundo sabe, menos a pessoa, e ninguém conta, porque em assuntos de marido e mulher, ninguém põe a colher, e a gente acha bonito, fala, então eu tenho que ser fofoqueiro? Não, você tem que ser amigo da pessoa, né? Conversa com o traidor primeiro. Fala, companheiro, o que está acontecendo? Eu já conto logo para a mulher e acabou a conversa. Conto mesmo, não faça isso comigo. Porque eu atendo muita gente, eu acho sacanagem jurar sentimento para alguém e se locupletar fisicamente com o outro. Quando a gente casa, a gente sabe que o corpo vai ficar velho. A gente sabe que vai vir uma barriguinha, que vai vir umas ruguinhas, mas a gente tem que aprender a amar além do corpo. A gente tem que ir além. Isso são transformações naturais. Isso vai acontecer. Um dia nós temos que nos modificar. Então, combater é viver bem, é viver o Evangelho, é viver o amor. Eu acho lindo o trabalho do Dimas, nosso instrutor espiritual, onde ele cria um hospital para socorrer os acidentados da razão. Eu vou a esse hospital desdobrado. As cenas são muito difíceis. A consciência cobra. O Dimas diz que a consciência não conhece a palavra desculpa. Me desculpa, foi sem querer. A consciência não conhece. Eu fiz sem querer. Não. A consciência é uma medida exata, é uma medida de amor. Nela estão gravados, diz nas obras de Kardec, na consciência do homem está gravada todas as leis de Deus. Por mais que a gente ache que ninguém está vendo, e quando descobrir, um jovem partiu pelas próprias mãos há alguns anos, e eu atendi a cunhada dele. Ele se apaixonou pela cunhada, e a cunhada cedeu aos caprichos. Acho que ela queria fazer um harém ao contrário. E ele, de remorso de ter traído o irmão, a si mesmo, partiu pelas próprias mãos. E ninguém descobriu a causa do desencarne dele, o porquê, mas ela me contou. Ela carrega isso com ela, porque não tem como tirar. Ela é a causadora, ela é uma assassina, sem dúvida, e vai cobrar dela a assassina. Se nós somos medidos pela intenção, quando a gente tem intenção de matar, somos assassinos. E o Chico Xavier diz que a diferença entre um assassino e nós é que ele foi descoberto. Porque muitas vezes a gente tem vontade, só tem medo. A ética, o conjunto de leis não nos deixa. Mas tem muitos momentos, se ninguém nos segurar, não sei o que a gente faz. Todos podemos cair. Quando a gente pensa em consolo, tem uma mensagem, até vou ler porque rapidinho, da Maria Dolores, que diz o seguinte:
em Jesus falando do suicídio. Quando Jesus desperta no túmulo, aí Madalena vai ungir-lhe o corpo e ela chega, a porta do túmulo está aberta e ela estranha, fala: meu Deus, mexeram no corpo do meu Senhor. E ela ouve uns passos e ela pensa: quem será o jardineiro, o zelador do Campo Santo? Mas quando ela vê, ela ouve uma voz dizendo: Madalena. E ela percebe ser Jesus e ela diz: eu reconheceria, Senhor, a tua voz entre milhões de outras vozes. E ela diz: Senhor, onde estiveste? Em que jardim celeste descansastes, meu Senhor? Ele diz: não, Maria, eu não fui ainda ao alto, nem sequer me elevei um palmo à luz do firmamento. Quem ama não consegue achar o céu de um salto. Ao invés de subir aos altos resplendores, desci, mas desci muito aos reinos inferiores. Despertando no túmulo, eu escutei os gritos da aflição de alguém que muito amei e amo ainda. Embora visse além, a luz sempre mais linda, sentia nesse alguém um companheiro. Em crise de tristeza e loucura, fui à sombra abismal para a grande procura, e ao encontrá-lo amargurado e louco, a ponto de não mais me conhecer, demorei-me a afagá-lo, pouco a pouco, consegui que ele enfim pudesse adormecer. Senhor, interrogou Madalena, quem é o amigo que te fez descer antes de procurar a luz do Pai? E Jesus replicou em voz clara e serena: Maria, um amigo não esquece outro amigo que cai. Antes de me altear à celeste alegria, ao sol do mesmo amor de Deus em que te elevas, vali-me após a cruz das grandes horas mudas e desci para as trevas a fim de aliviar a imensa dor de Judas, que fora um suicida. Se o Cristo, se Maria Dolores, através da psicografia do Chico que nós confiamos, diz que se não o primeiro, mas um dos primeiros gestos do Cristo foi socorrer aquele que partiu pelas próprias mãos num gesto de loucura, por que é que nós vamos ficar com a ideia fixa de que não há consolo, de que não há amor? Uma pessoa hospitalizada que está na UTI, ela está recebendo toda a medicação necessária, está sem dor no corpo, está atendida e amparada, com equipe de médico maravilhosa à sua disposição, mas está com a cabeça preocupada, porque foi imprudente por ter dirigido mal o carro, por ter se alcoolizado. Ele está bem, mas o remorso está apertando. Assim são os nossos irmãos que partem pelas próprias mãos. Eles recebem amparo, mas não estão livres da consciência. Somente o tempo, o esclarecimento e frase de Jesus: o amor cobre a multidão de pecados, não os apaga, mas cobre com o véu da reencarnação. Sempre haverá consolo onde estiver a fé. Eu acredito em Deus, Pai, um Pai de prosperidade e de amor. Confio em Jesus como o irmão maior, o Espírito mais corajoso, que veio à Terra descendo muitas dimensões. Dizem que foram 1500 anos para preparar um perispírito para Cristo, para usar 33 anos. Mas ele veio, viveu pelos mais pobres, os pobres, como diz Madre Teresa, amou como ninguém amou, viveu por todos nós e vive. Quando alguém diz assim, que o Cristo vai voltar, eu sempre penso, ele nunca foi. Ele sempre esteve em torno de nós, sempre nos abraçando, mas ele se manifesta naquele almoço de domingo, de sábado, na caridade. Não dá para ver Jesus sem a caridade, sem a fé, porque ele caminha nessa vibração do amor.
Não dá para senti-lo no momento da raiva, porque irritados a gente não ama ninguém. É preciso silenciar. Na Bíblia tem um trecho que diz assim: a alma descansa quando repousa em Deus. Quando nós entendemos verdadeiramente que o nosso compromisso é de melhora, é de amor ao próximo, é de saber que o nosso vizinho precisa de alguma coisa. Porque depois do acidente da razão, o que eu posso fazer é orar. Depois que alguém partiu da nossa convivência, poderia ser o mais lindo, o mais engraçado, o mais feliz. E o Evangelho diz: deixe os mortos cuidar dos mortos. Eu não acho que é a palavra morto, mas os espíritos vão cuidar dos espíritos, e nós temos que cuidar uns dos outros, amando, perdoando. Sem perdão não há paz. O nosso filho toma uma atitude, a gente reprova porque a nossa cabeça está lá na nossa geração, 30 anos atrás. Eu estou no tempo do Quixote, ele nem conhece. Aí meu filho usa um calçado novo, eu vou dizer: esse calçado não é de homem. Se for 44 é, porque não tem mulher 44. Muito difícil. O que tem de homem, o que tem de mulher, cor de rosa, branco, azul, amarelo? Nós nos separamos por religiões, brigamos por tolice, e a gente espírita compartilha. Bate no Lula, bate na Dilma, bate no Temer, bate no São Francisco. A gente só bate e vota errado. Não muda. A gente gosta de um fuazinho, né, de uma briguinha. Vamos lá, vamos fazer. Até esses dias, eu não assisto novela, não dá tempo. Quem recebe a minha agenda sabe onde é que eu estou, né? Eu tenho atividade todo dia. E eu adoro uma novela. Sempre gostei de novela. Sou do tempo da Tieta ainda, mas foi a última que eu assisti. Não assisti mais. As pessoas dizendo que a Globo influencia para o mal. Tá lá. Não tem nada lá que não existe. Mas engraçado, na Semana Santa, passa a vida de Jesus todos os dias. Eu não vejo ninguém com a cruz. Passa o filme de Madre Teresa, 2 horas, não vejo ninguém socorrendo mendigo na rua. Passa Irmã Dulce, vai conhecer a Bahia, vai ver 6 hospitais, ninguém é influenciado. Filme do Gandhi tem 6 horas, eu não vejo ninguém enrolado no lençol. Então a gente só se influencia pelo mal, porque nós temos então sintonia com o mal. E todo mundo gosta de um Cristo para pôr na cruz, né, com os pregos bem enferrujados, que é para dar tétano nele, para gente culpar alguém. Nós assistimos o que queremos, nós vemos o que queremos. Se começar a passar muita coisa elevada, a gente não olha. Quando bota no carro, já deu meu horário, né? Quando bota no carro a musiquinha, pode dar carona para alguém, dessas teclado clássicas, nossa, é música de velório. Qual velório? Além do Tancredo Neves, que tinha essa música. Não, e a gente não gosta. Somos nós a mudar. E a gente vai combater esse mal, rejeitando as pessoas. Por cor de cabelo, cor de pele, por sexualidade. Tem uma casa espírita em São Paulo com 5.000 trabalhadores. Deus me livre coordenar isso. Pensou? Desencarna, acidente da razão. 5.000 trabalhadores se revezando, 800 por dia. Quem cuida são 2 homens que são casados. E as pessoas batem. 2 mulheres, 2 amigos, a gente vê 2 amigos juntos, a gente já interpreta. A gente vê o casal, a gente acha bonito, né? A pessoa ficar trocando figurinha no WhatsApp de mulher pelada. Ai, essa mulher trocada de uma pelado. Ai dela. Nós colocamos valores para uns e não para os outros, e a gente quer ser feliz. A frase tua, nossa felicidade, é exatamente do tamanho da felicidade que proporcionamos aos outros. Porque não dá para ser feliz com um montinho de titica fedendo do nosso lado.
Não dá para ser feliz com alguém sofrendo aqui do nosso lado, mas não é comigo, eu não tenho nada com isso. Não dá. A nossa felicidade vai dizer, quer ser feliz? Trabalhe para a felicidade dos outros, porque tudo que fazemos para os outros voltará para nós, está no Evangelho, a menos que Jesus tenha mentido. Tudo que se faz, tudo, a palavra tudo é tudo, não tem tudo mais ou menos, é tudo que fazemos para os outros, voltará para nós. Vamos ler, vamos estudar, tem um monte de palestra no Facebook, todo mundo tem canal no YouTube, é só escolher o tema. Eu não tenho tempo, bota no carro. Será que nem uma vez eu não consigo vir no centro? Mas vai conseguir ir no hospital. A gente valoriza mais as dores do corpo que a da alma. Por isso, acidente da razão. Por isso que muitas vezes a gente pensa que abandonar tudo é a saída, e isso não é. Então, vamos pensar. Não vim aqui para falar, chamar a atenção para a moralidade, porque todos nós estamos no mesmo barco. Eu não sou perfeito e nem vocês. Para ser uma coisa chata, mas para chamar a atenção, muita atenção, porque eu estou aqui há 45 minutos. No Brasil já foi uma pessoa e a outra está indo. E no mundo, imagina quantos já foram. E nós podíamos, muitas vezes, ter gastado um pouquinho do nosso tempo. Hoje eu dei carona para um rapaz que eu conheço há bastante tempo, mas não tenho contato. De Mirassol, eu indo para Neves e ele para Jaci. Eu estranhei, porque eu sei que ele tem carro, tudo. Aí tínhamos passado, ele estava diferente, sim, igual eu, engordou para danar. Mas gordo se enxerga longe, né? Se entende. Aí voltamos, pegamos ele, e ele falou assim, estou vindo de Rio Preto, eu posei no HB com um senhor, que ele é paraplégico, e a mãe dele é muito velhinha, inclusive está doente, não tem quem fique à noite. E ele tem uma empresa, ele trabalha de dia, uma empresa de adesivo, Marconi, e ele se disponibilizou, não sendo nem parente. Eu achei muito bonito aquilo, achei lindo, lindo, a gente poder reservar um dia da nossa vida para estar do lado de alguém e servir um copo d'água, ajudar a dar um banho. A gente fala, eu não lido com essas coisas. Alguém vai ter que lidar você um dia. Deixa de tanto nojinho, né? A gente vê, bebeu no copo, eu não bebo mais. Claro, se tiver um outro, pega, mas também não é o fim do mundo. Eu não como, não sei o quê. Vai ser médium, vai visitar um monte de casa, para ver se não vai beber em qualquer copo, vai comer o que tiver. Não tem jeito. Lembra da historinha do Chico? Que para encerrar, as senhoras convidaram tanto o Chico para ir na casa delas, e imagina a agenda do Chico, né? O Chico foi e está lá comendo, e o que me conforta era que o Chico comia bastante. Isso me dá uma alegria. E o Chico começou a comer e tinha umas perninhas mexendo. E era uma baratinha daquelas brancas, ainda bem que era das brancas, que é menor. Aí ele pensou, falou, o que eu faço agora? Se elas perceberem a barata, vai ser uma tragédia. E o Emmanuel, graças a Deus, apareceu e falou, Chico, come a barata. Lindos casos Chico Xavier, tá, essa história. O Chico comeu a barata e viveu 92 anos, eu acho que é isso. No outro caso, o Chico, em se tratando de razão e necessidade, uma senhora procura o Chico em casa, diz que ele estava no trabalho. Ela vai no trabalho, ele disse que ele estava em casa. Quando ela chegou no centro à noite, ela estava sentada, ele chegou, ela pegou e esbofeteou ele dos dois lados. E ficou vermelho, o Chico já tinha idade. E ela falou, vai já para aquela cadeira agora e o senhor vai dar um passo, porque eu não sou que nem, fiquei o dia inteiro que nem tonta atrás de você.
obsediada, né? E o Chico foi dar o passe e ele falou para o Emmanuel: mano, não estou com raiva. O Chico nem sabia o que era raiva, né? Mas eu estou constrangido. O que eu faço? O Emmanuel falou: Chico, você tem razão, mas ela tem a necessidade, e a necessidade supera a razão. Tem que engolir o sapinho de vez em quando, em casa, na vida, porque o Pai só vai perguntar uma coisa para nós: o quanto nós amamos, o quanto você amou, o bem que você viveu. Não pergunta do vizinho, não pergunta do que você não gosta, da baratinha, ele vai perguntar do teu amor. Nós somos medidos pela luz que carregamos. Jonaquim era um homem muito humilde que morava numa choupana à beira do caminho. Muito idoso, vestia-se de pele de animais. E Jonaquim desencarnou. E como era um espírito muito iluminado, foi para uma dimensão para ser pesado, para ir para uma dimensão melhor ainda. E lá estavam os anjos da balança. Pesava um a um sacerdotes de renome, que tinham feito muita caridade, subiam na balança. A balança não mexia uma pequena base. Filósofos, professores, donas de casa, médicos, todos espíritos elevados eram pesados, nem se mexia a balança. E chegou a vez de Jonaquim, e os anjos fizeram as perguntas básicas: Jonaquim, qual for a sua religião na terra? Falou: meu irmão, eu não tive tempo para nenhuma religião. Morei na beira da estrada, atendendo aqueles que passavam. Ouvi falar de um homem chamado Jesus Cristo. Gostaria muito de tê-lo visto, mas eu não tive tempo. Passei a minha vida sem aprender a ler e a escrever, apenas servindo aqueles que me procuravam com um copo de leite ou um prato de sopa. Eu não sei nada, meu irmão, nem sei o que estou fazendo aqui. E Jonaquim é posto na balança, e verifica-se que o Jonaquim tem o peso da luz. Muita paz, muito obrigado, e que Jesus nos abençoe.